Amém. Uma questão que tem se levantado nesse movimento, e acredito que muitos adventistas têm se perguntado de forma geral, muitas pessoas, eu acredito que estão de acordo, é o fato de que Cristo gostaria de retornar na história dos mileritas. Era seu desejo, sua vontade voltar antes de 1888. Então eu gostaria de ler uma citação sobre esse comentário. Essa citação se encontra no livro Eventos Finais, página 37. Eventos Finais, página 37. Eventos Finais, página 37. E a gente vai começar lendo o parágrafo 4. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia adiada amanhã, porque se o mestre viesse, quantos se achariam despercebidos? Então isso é só para te dar um contexto do porquê que teve uma demora. Essa citação está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, em 1868. A longa noite de trevas é probante, mas a misericórdia é adiada de manhã, porque se o mestre viesse, quantos se achariam despercebidos? Então, mesmo em 1868, Ellen White está explicando por que teve uma demora. Então, as pessoas perguntam como que se parece a linha dos mileritas? E muitos de nós ensinamos no passado que a linha dos mileritas terminaria em 1844 e começaria em 1798. Há uma história de 46 anos. Nós sabemos que isso não está correto, porque a história dos mileritas não termina em 1844, na verdade nunca vai terminar em 1844. E razão porque nunca vai terminar em 1844 é porque mesmo que em 1844 é o fim da profecia dos 2.300 dias, nós sabemos que não é a purificação do santuário que está aqui, como nós sabemos, que seria a terra. O santuário, ele está sendo limpo de forma diferente. Nós discutimos isso ontem, eu espero que você tenha entendido, mas nunca vai terminar em 1844. Depois de Cristo começar o juízo investigativo em Daniel capítulo 7, o trabalho passa dos mortos para os vivos. E algumas vezes, em algum momento, um pouco depois que o julgamento começa, dos vivos começa, no livro Grande Conflito, a gente teria o decreto dominical nacional, fechamento à porta da graça, o segundo advento. Agora, nessa história, por esses eventos não terem se cumprido, a gente não tem, na verdade, algo preciso de que esses eventos não aconteceram. O que a gente acha é que eles estão baseados no que a gente acredita que esses marcos representam. A gente não pode falar de forma correta e explicar todos os detalhes do que essas coisas estão se referindo, esses pontos estão se referindo. Então, muitos de nós já viu apresentações da irmã Tess e essa história explica, por exemplo, a questão da escravidão, que resulta numa guerra civil americana de 1861 a 1865 e que realmente é o cumprimento dessa história aqui. Mas é um pouquinho mais complexo que isso, claro. Porque ao invés de ter o fechamento da porta-graça, segundo advento, deve haver algum tipo de predição, que nós podemos ver que os mileritas, após 1850, quando esse diagrama foi produzido,
Eles começaram a perder, então, direção, eles começaram a perder o caminho, não sabiam para onde eles estavam indo. E eles entraram a uma condição laodiceiana, se eu colocar dessa forma. E por causa dessa condição laodiceiana, eles perderam a habilidade de ser capaz de fazer uma predição do futuro com certeza, com precisão. E mesmo que a gente tenha eventos históricos, como a Guerra Civil Americana, a questão da escravidão, o que nós não temos é um trabalho correspondente de forma interna dentro da igreja. Então, essa punição, como Ellen White ela coloca, vai ser colocada sobre os Estados Unidos através de uma guerra civil, por causa do pecado que eles cometeram, escravidão. Nós não temos um trabalho correspondente dentro da igreja, porque eles entraram numa condição laodiceiana e nós não mais cumprimos a missão do evangelho, de forma para falar para eles que o grande teste vai chegar, que o fechamento da porta da graça está chegando e que Cristo vai voltar. Nós temos uma explicação por que isso acontece. Neste contexto que nós lemos essas passagens, mas o que nós sabemos é que Cristo, o seu desejo, sua vontade era voltar naquela geração, que era no contexto dessa história relativamente cedo, certamente antes de 1888. A gente leu citações inspiradas como essa, que ele quis voltar, a sua intenção era voltar antes de 1888. Quando a gente volta então nessa história e a gente coloca as peças do quebra-cabeça juntos, a gente pode mostrar que o segundo advento vai estar conectado a uma guerra civil americana, a essa guerra civil americana. E nós já sabemos, baseado em citações de um assim diz o Senhor, é que o fechamento da porta da graça também está conectado à guerra civil americana também. Um problema que os adventistas têm é que nós estamos fixados em dois marcos, em duas histórias separadas. Na história de Cristo, qual que é o marco principal? Eu estou dizendo adventistas, mas a gente pode falar cristãos. Qual que é o marco principal na história de Cristo que todos de nós estamos esperando? É a cruz. A cruz é o marco principal da história de Cristo. Sem a cruz não tem nada. É a cruz que tudo acontece. É na história de Cristo. Na verdade, a gente leu uma citação de que Moisés ele quis pegar os 10 mandamentos no Monte Sinai e ele falou duas coisas. Teve duas coisas. A glória que mostrou na sua face, que era a reflexão do caráter de Deus, a glória de Deus. E isso a gente sabe através da citação Espírito de Profecia, que era o reflexo da cruz que estava no seu rosto, que é a história principal da história de Cristo. Quando a gente entra no final da história do fim do mundo, qual que é o marco principal que os adventistas estão procurando? Qual é o principal? A lei dominical. E por a gente ter essa perspectiva de ambos os marcos, o que nós acabamos fazendo é criar um contexto, uma história, uma narrativa que está centrado nesses dois pontos da história, a cruz e esse marco aqui, o decreto dominical nacional. Mas o problema é este. Se você pega apenas a inspiração, seja Espírito de Profecia, as citações de Ellen White, ou Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, o que Paulo vai fazer vez após vez falando sobre o trabalho do Messias? Qual marco que ele aponta? A cruz? Se você for perguntar a Ellen White qual o marco que ela de forma contínua nos lembra e fala sobre o decreto dominical, nós lemos antes que se a gente for esperar para colocar a nossa vida em ordem quando
a chuva serôdia vier, a gente não vai estar preparado para a lei dominical. Tudo está sendo girado em torno do decreto dominical nacional. O problema é que quando você usa essas citações, assim diz o Senhor, e você analisa eles em detalhes, o problema chega. E este é o problema. Você não pode tirar esses pontos na história de uma forma isolada. O que você precisa fazer? Se você ler a inspiração, a gente diz que você precisa ler de forma contextual. Você precisa entender contexto. O decreto dominical nacional não vai acontecer num vácuo. Tem que ter um contexto ao redor desses eventos. Desse evento. E a gente está falando da cruz. Você não pode olhar a cruz de uma forma, de um vácuo. Você tem que olhar o contexto. E o que se torna algo surpreso é que se os adventistas apresentassem isso hoje, eles não acreditariam o que eu vou falar. Por que eles não acreditariam se os adventistas estivessem aqui? Porque não se encaixa na sua perspectiva de assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor colocaria aqui Marco como seu evento primário, principal, o decreto dominical. Mas quando você começa a olhar de forma cuidadosa, você, na verdade, vê que não é o caso. O decreto dominical não é o marco principal. Na verdade, virá e vai passar, e a maioria das pessoas não vai nem perceber. Como eu disse, se você perguntar para um adventista do sétimo dia, será que isso seria uma realidade, uma possibilidade? Ninguém acreditaria em você. E esse é o dilema que nós estamos enfrentando agora. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você está familiarizado com a linha dos levitas, sacerdotes, levitas e netineus, se nós estivéssemos falando sobre decreto dominical, quantos decretos dominicais nós estamos falando? Então, uma pessoa disse 1, outra pessoa disse 4, nós vamos com 4. 4 decretos dominicais que nós estamos lidando. Como que esses decretos dominical, como que a gente lidaria com eles? Quantos que temos até agora? Tem gente que diz 1, outros que estão falando 2. Para aqueles que não sabem do que nós estamos falando, me desculpa. É muito para explicar agora, mas aqueles que sabem o que nós estamos falando agora, por que você disse 1? Se você esqueceu que dia é hoje, hoje é um decreto dominical. Decreto dominical número 2, nós estamos aqui, nós estamos na metade do caminho de tudo, e as pessoas estão se perguntando, eu posso ver através do rosto das pessoas, o que ele está falando? Porque a gente está tão fixado em 2014 que nós esquecemos as outras linhas. Então, eu não vou fazer... eu vou mostrar dessa forma aqui. A gente tem a linha dos sacerdotes, tempo do fim, segundo advento, a gente tem o fechamento da aprovação e temos o decreto dominical. Você de acordo com isso? 2014. Você vai para a linha dos levitas. Eles também vão ter um tempo do fim e um segundo advento. O que mais que eles vão ter? Um decreto dominical, você está de acordo com isso? Então, se a gente fizeram dos netineus, eles também vão ter um decreto dominical, certo? Então, esse aqui, 2014, e este, 2019. Foi por isso que nós falamos 2. Você sabe qual esse... o que é esse aqui? Você sabe por quê? Então, você diz que porque dos 2.520 anos, eu sugeria
A razão porque nós sabemos que é um decreto dominical não é só por causa deste evento ou esse período de tempo, mas nós temos que ir através de um assim diz o Senhor, que é aquele que é o que a gente foi um pouco mais cedo, quando a gente tem 1798, 1844, decreto dominical, fechamento da porta-graça, segundo advento. Está baseado nesses. Está baseado neste modelo. Um arado, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. É baseado nesse modelo que nós sabemos isso. Então, o que você está sugerindo é que a razão por que você sabe que é o ano é por causa de algumas questões do tempo, 2520 e 126. Mas a estrutura em si é tirada disso. Porque você não pode simplesmente tirar o tempo, chegar num dia, numa data, você tem que ter algum contexto ao redor disso, se você está de acordo, né, com isso. Então a gente tem um contexto sobre esse evento aqui. E o contexto seria o quê? Fechamento da provação. E a chuva temporã. Aqui em 11 de setembro. Então a gente tem que ter algum contexto, porque senão vai parecer algo isolado. A razão por que isso torna significativo é porque alguns anos atrás, o que as pessoas falariam sobre o 9 de novembro? Você não lembra? Decreto dominical. As pessoas diziam que isso era um decreto dominical. Então, se isso fosse, dependendo da forma que eles chegaram chegaram nesse ponto, como é que você pode provar que isso foi um decreto dominical? Como é que você vai provar isso? O contexto? O contexto quer dizer o que está na esquerda e o que está na direita. E o que você espera que esteja à esquerda no decreto dominical? Chuva temporã. E na direita, chuva serôdia. E é assim que você pode demonstrar que 9 de setembro, 11 de setembro nunca foi um decreto dominical. Porque o que as pessoas estão fazendo, eles estão tirando modelos de uma linha. Qual linha? Essa aqui. E eles estão projetando em 11 de setembro. E só projetando informação não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, que informação que foi projetada? Eu só estou fazendo um exercício aqui. Eu só quero fazer essa lógica com vocês. Que informação que foi tirada aqui do decreto dominical e foi projetada em 11 de setembro? Grande conflito. Capítulo 38, página 613, eu acho. Se não está certo? Acho que é a página 608. Nós precisamos saber por que as coisas foram ditas, por que as coisas foram feitas, para que a gente possa então entender qual que é o correto entendimento de algo Então, aqui nós vamos no Grande Conflito, capítulo 38, página 603, parágrafo 1. Como é que começa? Grande Conflito 603, parágrafo 1, capítulo 38. O título é O Último Convite Divino. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E ela está citando isso da onde? Apocalipse 18, versos 1, 2 e 4. E ela vai te dizer qual o decreto dominical principal é. Qual que é esse decreto marco principal? Qual o título? O Último Convite Divino. Esse que é o marco principal. E os adventistas tornam isso o quê? Decreto dominical. Então você já sabe que algo aqui deu errado. E o que nós fizemos foi... Nós pegamos esse símbolo aqui de Apocalipse 18. E eu vou colocar aqui versos 1 a 3. Nós pegamos isso... Esse evento, o que Ellen White nos dá, é um assim diz o Senhor. E o que nós fazemos com isso?
Você projeta isso no 11 de setembro. Você sabe, ali, Apocalipse 18 fala de 9 de setembro. 11 de setembro. 11 de setembro é o quê? Decreto dominical. E isso era o que a gente fazia e está errado. E não tem evidência suficiente, testemunho suficiente. E quando a gente começa a investigar de forma profunda, usando contexto, você tem que usar o contexto, ou seja, checar o que acontece antes, o que acontece depois, e aí você encontra o quê? Que não é um decreto dominical. Então, mesmo que você vá em 2013 na sua calculadora, 126, e você chega nesse ponto, não é o suficiente. Você tem que ter outras informações. Então, nós podemos agora criar uma outra linha aqui. Essa outra linha pode ser criada usando duas testemunhas ou dois modelos. Um deles é este e o outro é esse aqui. E também em 2019, você pode fazer vários cálculos para te levar a 2019. Mas o problema é, se você olha para eles não podem, na verdade, de fato, identificar um decreto dominical. Alguém pode ver, outro não. Você pode fazer a mesma coisa em 2019. E depois disso, isso pode se tornar problemático. 2019 é o decreto dominical nessa linha e 2013 nessa outra linha. Cristo iria voltar antes de 1888 e ela explica em 1868 por que demorou. Ele está lendo Eventos Finais, página 37, parágrafo 5. Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme a sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e o poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o seu galardão. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Eventos Finais 37, parágrafo 5. E isso foi escrito em 1883. Continuando, por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada de Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido deste mundo de pecado e de dor por tantos anos. Então, se o povo de Deus falhou, parece isso uma falha quando a gente lê isso. Um dos argumentos que nós fizemos no movimento é que Cristo queria voltar naquela dispensação. E a razão por que ele não voltou nessa dispensação é porque o povo de Deus falhou. Ela diz que os mesmos pecados têm detido esse mundo de pecado da dor por tantos anos. Então nós pecamos, nós nos rebelamos, nós falhamos a nossa missão. Quando eu falo nós, a quem ela estava se referindo? Que grupo de pessoas era essa? Os mileritas? E é isso porque nós falamos que a linha dos mileritas foi uma linha de falha, de fracasso. Eles não cumpriram o seu teste. Então Deus vai levantar um novo movimento. E nós falamos de uma forma genérica com o movimento de 1888. E o que Deus vai fazer é fazer o quê? Ele vai corrigir muitos assuntos, muitos problemas. Essencialmente, o povo de Deus está ensinando o sábado, que eles acreditam na mensagem do terceiro anjo, mas é muito mais complexo do que a questão do sábado. Tem outros componentes que estão envolvidos em consertar os erros do passado. Você chega em 1888 e toda a história
e toda a história, a igreja falha na sua missão. E então eles não conseguem cumprir o trabalho que Deus deu a eles. Eu não estou identificando quem que é a falha. Muitas pessoas têm analisado essa falha, dizendo que a igreja ou a liderança rejeitou a mensagem de John Z. Wagner e é por causa disso que a gente está nessa bagunça hoje. Nós sabemos que isso não pode ser verdade. Você sabe que isso não é verdade, de culpar a liderança da igreja por essa bagunça. Eu digo bagunça porque nós estamos ainda nessa terra ainda. A razão é que você volta para a história de Cristo. Você tem duas pessoas, João e Jesus. Hoje pode chamar John e Wagner. E eles estavam lutando contra quem? O Sinédrio, a liderança da igreja. Quem que era a liderança da igreja no tempo de Cristo? Eles aceitaram a mensagem? Não. A Laodiceia vai ser destruída. João capítulo 2. Cristo identifica o templo como a casa do meu pai. E eu sou filho. E eu preciso limpar essa sua bagunça na minha casa. Quando você vai para Mateus 23, a mesma casa agora está sendo chamada no verso 38 de sua casa. Já não é mais dono dessa casa. A gente discutiu na apresentação de ontem ou anteontem sobre como que nós lidamos com a questão do santuário celeste e terrestre, celeste e terrestre. Então a gente sabe que no tempo de Cristo, na história de Cristo, os líderes da igreja falharam. Será que o movimento teve sucesso? Sim, ele teve. Porque Éfesos, que começou com João, foi para Cristo, então foi para Paulo, e nós estamos identificando essas três pessoas. Se você pensa sobre isso no contexto, nesse contexto você vê então que o evangelho ele vai para o mundo. Teve sucesso sim, eles cumpriram o seu trabalho. Então a linha de Cristo foi uma linha de sucesso. Tudo aconteceu corretamente. Mesmo que algumas pessoas dentro do movimento não entenderam as coisas. Mesmo pessoas dentro do movimento que não foram irmãos verdadeiros. Mesmo assim, eles cumpriram o teste. Mas na história dos mileritas não aconteceu assim. Quando vocês entram na história de 1868, a gente culpa os líderes da igreja de falharem nessa missão. Esse assunto é muito complexo, mas você tem que identificar a culpa e colocar a quem ela pertence. Você tem que Anthony Scholar estavam nos ombros de John e Wagner. Eles foram aqueles que falharam no teste. Eles tinham a teologia correta, mas eles não tinham o restante correto. Pelo menos algumas da teologia correta. Então eu te dei texto suficiente para te mostrar que Deus queria voltar antes de 1888. Eles falharam. Então ele queria voltar na história de 1888. Eu não tenho tempo suficiente agora para te mostrar como que isso aconteceu, mas nós sabemos que a vida parecia bem diferente antes do segundo advento. Os eventos que precediam, tudo pareceria diferente do que parece hoje. E o problema é que o que nós estamos fazendo, e essa mensagem está sendo dada vez após vez, mas algumas pessoas ainda lutam com essa ideia. Mas as histórias que nós estamos lidando, as histórias dos mileritas quando Cristo quis voltar, a gente tem a história de 1878 de John Wagner, que Deus queria voltar ali. Essas duas histórias não parecem com a história que nós estamos vivendo hoje. Foi no século XIX e agora nós estamos no século XX. Essa é a era Vitória. E o mundo não se parecia como parece hoje. Mesmo que a igreja tenha passado por dificuldades. Nós acreditamos em evangelismo público. E a igreja também acreditava em evangelismo público. Em torno de 1870, dos anos 1870, eles começaram a focar em evangelismo público. Então, alguns argumentos da igreja sobre como que o evangelismo público se parece. Você sabe que esses argumentos, os argumentos são assim. Eu já tirei uma história disso antes, mas a igreja queria mandar missionários para fora, de que eles teriam que levar o evangelho para todo mundo. Será que isso é possível?
Na mente dos adventistas não é possível, porque nós somos poucas pessoas, nós não temos recursos para fazer esse trabalho. Então eles falam que era uma ideia boba, que a gente ia converter todo mundo, apenas mandando alguns missionários aqui e ali, e o trabalho ia ser feito. Então a gente vem para essas teorias, boas teorias. Aí fala então que todo mundo entrou em que país? Os Estados Unidos. Todo mundo está aqui. Então, tudo que eles têm que fazer é o quê? É converter os Estados Unidos e, através de uma procuração, o que eles fazem? Eles convertem o mundo. Então, nosso esforço de evangelismo teria que ser feito no continente americano. Então, a gente faria nosso trabalho para Cristo voltar. Você acha que isso é uma ideia doida? Hoje você provavelmente acha que isso parece um pouco tolo, um pouco estranho. Mas você acha que se você vai para a história dos mileritas, 1798, 1844, 1850, 61, 62, 63, o evangelho vai para todo mundo. Nesse período curto de tempo, as pessoas podem dizer sim. Mas se você olha para a história, eu diria honestamente que a resposta seria não. O Mr. Wolf, as pessoas podem ter ouvido o nome dele, Mr. Wolf. Ele era basicamente ele era chamado como missionário para ir para o mundo, e ele fez toda a sua missão por muitas décadas. E mesmo agora, o mundo inteiro foi completamente tocado sobre isso. Ellen White fala sobre o evangelho, sobre a mensagem da salvação, dizendo que todos os campos, estações missionárias do mundo foram alcançadas. Então, parece uma licença poética dizer isso, porque realmente não aconteceu na vida real. Não foi para todas as estações missionárias no mundo. Isso não aconteceu, não tem evidência de que isso foi verdade. Então nós sabemos que o fim vai ser um pouco diferente do que é hoje. Hoje temos um fenômeno a nível mundial. Naqueles dias isso não acontecia. E em torno de 150 anos atrás, a gente tinha uma proposição séria, a gente usava essa proposição achando que o evangelho foi para os Estados Unidos e, através de uma procuração, ele ia ser levado para o mundo todo. Eu não estou dizendo que isso na verdade é verdade, mas é o que os adventistas consideravam naquele período de tempo, porque eles estavam sendo realistas sobre o que eles eram capazes ou não capazes de fazer. Então, eu só quero tornar isso de forma clara, de que Cristo deveria voltar. Antes de 1888, a igreja falhou. E ele queria voltar antes de 1888, mas a igreja falhou. Isso é quando a gente fala que como a gente deve, na verdade, cuidar de modelos passados e trazer para a nossa história. É aqui que algumas pessoas começam a ter problemas. E eu vou ler algo do que a gente está sendo acusado. Então, nós fizemos algumas apresentações sobre isso por muitos meses, e as pessoas que saíram do movimento estão agora revisando o material que nós colocamos em domínio público e apontando citações que nós fizemos, desenvolvendo então essas citações numa ideia ou um ponto, dizendo que é isso que esse movimento acredita. Então, isso é uma das coisas que eles estão dizendo. O ministério de Ellen White foi um ministério de falha, e isso que eles estão dizendo que nós ensinamos. Ela deveria ser entendida como uma profeta cujo seu ministério deveria ser focado no tempo em que ela vivia. Suas palavras e seus ensinos não deveriam se estender para nós, a nossa dispensação. Será que isso aí tem algo de verdade? Alguns estão dizendo que sim. Será que tudo isso é verdade? Você acredita, se eu te falar, se você acredita em tudo isso, você diria o quê? Não. Se eu te perguntar, você acredita em algo que eu falei, algo daqui, você diria o quê? Sim. Deixa eu te dar um exemplo. Ela deveria ser entendida como profeta, e as suas palavras e seus ensinos não deveriam se estender a nós nessa dispensação. Será que isso está correto? Suas palavras e seus ensinos não deveriam ser estendidos a nós nessa dispensação? Depende. Se ela falar através das suas palavras e seus ensinos, ela diria que você não poderia ser permitido comprar uma bicicleta. Será que essas palavras se estendem no nosso período de tempo? Será que é seus ensinos e suas palavras agora que você não deveria comprar bicicletas? Que você não deveria tirar foto, gastar sua energia e seu dinheiro tirando fotos?
porque câmeras não eram disponíveis. Você teria que contratar um fotógrafo, se vestir, isso custava muito dinheiro. Então, nós sabemos que em algumas coisas nós não podemos pegar aquilo que ela fala e trazer para a nossa dispensação. Então, o que eles estão falando aqui é uma mistura de erro e verdade, metade correto, metade falsa. As acusações que vêm para nós sempre vêm através desse ponto, que algumas coisas corretas e outras incorretas. E a razão por que eles estão fazendo do que eles estão falando isso, de que o ministério de Ellen White foi uma falha, é por esse motivo. Eu falei ontem e eu vou repetir hoje novamente. E vou fazer isso de forma bem rápida para aqueles que não estavam aqui ontem. Você tem que assistir a classe, porque eu vou fazer bem rápido nesse momento. Sardes, essa é a igreja de uma dispensação particular. Então, a igreja de Sardes começa em 1798. Dependendo como você quer fazer isso, eu vou colocar em 1850. Então, a gente tem a igreja aqui de Laodiceia. E Laodiceia, nós sabemos de forma precisa que começa no ano de 1850 e vai até o fim. E agora, você lembra quando a gente falou sobre o cativeiro? Quando que o cativeiro deveria terminar? Lembra Cyrus? Lembra a história de Cyrus? Ele disse: a Babilônia é destruída e você está livre para voltar para casa. O cativeiro deve terminar no tempo do fim. Você de acordo com isso? Então, isso começa a te dar uma licença patética de que nós usamos, que o que você espera ver se você saiu de uma condição laodiceiana. Você precisa sair dessa condição, você precisa se livrar dessa condição laodiceiana. E quando que essa liberdade acontece? No tempo do fim. Então, nós devemos esperar ver aqui um tempo do fim. Não é algo que a gente pega, Daniel, capítulo 40, verso 40, e inventa 1989. Nós esperamos ver um evento futuro como de 1850, quando a nossa igreja ela sai da condição laodiceiana. E não é decreto dominical. Algumas pessoas falam que isso acontece. Então a gente está falando que eles saíram da condição laodiceiana em 1850 e Laodiceia entraram na condição em 1850. O que parece? O que é a condição laodiceana? Você pega uma pessoa aqui e essa pessoa tem uma pessoa interna, o coração é dividida em duas, e tem uma pessoa externa, como Ellen White falaria, a casa pela qual nós vivemos, na qual nós vivemos. Essa natureza de homem, você tem 3 naturezas, eu estou te mostrando 2, a de dentro e a de fora. Você sabe como isso funciona. O que acontece no batismo? Dentro é feito novo, o velho morre, e o que acontece no segundo advento? O que muda lá dentro? Não tem nenhuma mudança no segundo advento por dentro. Permanece o mesmo. E o que muda no segundo advento? O externo? Então, espero que você esteja confortável com isso. Se você tirar essa ideia e isso aqui é Mateus, você pega e coloca num caixão. Isso é Mateus 23, né? Você pode uma sepultura, como os judeus falam, que seria esse pedaço de madeira que a gente hoje coloca 2 metros para baixo. O que eles faziam? A deles não era feita de madeira como a nossa. De algumas vezes, talvez, eram feitas por pedras e eles pintavam de branco. Então, Mateus 23, Cristo vai dar um modelo dessa igreja. Ele vai dizer: vocês, seus hipócritas, vocês são como esses caixões que parecem fora limpo e branco, porque eles são brancos, mas o que eles são por dentro? Ossos de homens mortos. Você está familiarizado com essas passagens?
O que são esses ossos mortos? Ezequiel 37. Vou ler esse verso. Ezequiel 27, 28. Ezequiel 27, verso 28. E aí vai falar o que é um... Ele falou 27, mas é 37, 27 e 28. Ezequiel 37. Ele leu Ezequiel 37, 27 e 28. Aqui a gente tem um caixão e ele tá tudo... Ele tá brilhando por fora e por dentro o que tem? É cheio de ossos mortos, né, de homens. E o que é isso? O que são esses ossos? Hipocrisia, iniquidade. E no verso 28 no capítulo 37 fala o quê? O que se parece por fora, então? Justiça. E dentro? E o que tem por dentro? Você está morto dentro, você está vivo fora. Essa é a condição da igreja. Quando vier em julgamento. Se você for para Apocalipse 14 adiante, fala sobre a igreja do Adventismo. Estando numa condição laodiceana. Lukewarmness está entre dois estados, entre morte e vida. Você parece então vivo por fora. E se você parece vivo fora, será que parece que você parece bem ou mal? Você parece bem, porque você está todo branco. Então quer dizer que você está vestido de forma correta, você fala de forma correta, você se comporta corretamente, suas mãos e as suas pernas fazem o que precisa ser feito, você come corretamente. Essa é a vida, que reforma. Que para os fariseus tudo é feito de forma correta, mas aí quando você vai para uma condição laodiceana, não é um assunto de reforma. Mas essas pessoas, como é que eles são por dentro? Eles são frios por dentro e quentes por fora. Frio é morte e vida, quente é vida. Quando você combina ambas, vida e morte, você está numa mornidão. Na verdade, é uma condição falsa. Qual que é uma palavra bíblica para falso? Hipocrisia. Quando você pretende, né? Ou quando você finge que você é bom, mas na verdade você é mal. O que os adventistas querem que você veja e entenda o que você precisa de forma moral. Nós somos moralmente boas pessoas. Vá aos fariseus. Eles jejuam, eles fazem tudo corretamente, eles se vestem de forma correta, eles comem de forma correta. Isso é farisaísmo. E realmente eles estão numa situação muito ruim, porque eles estão mortos por dentro. Então essa é uma condição laodiceana. Se você vai para Apocalipse 3, verso 1, você vai ir na igreja de Sardes. A Sardes está em que condição? Tem um nome. Qual que é o nome? Sardes te fala no verso. A regra de Miller, número 5. O que Sardes quer dizer? Não vá para um dicionário, porque o dicionário vai te dar respostas diferentes, mas eu vou te dar duas definições do dicionário. Sardes quer dizer vermelho ou quer dizer ou sair. Da onde que eles estão saindo no tempo do fim? Do cativeiro? Cativeiro babilônico? É por isso que Ciro diz saia, porque Sardes diz saia. E também quer dizer vermelho. De onde que a palavra vermelho vem? Ou blushing. Se você traça tudo isso, a gente chega ao livro de Gênesis. O que Adão quer dizer? Vermelho. Adão quer dizer vermelho. E vermelho quer dizer que você tem sangue passando pelas suas veias. Então você parece vermelho. Quando eles falam Davi, que ele tinha uma bochecha corada, uma semblância corada. Então, Sardes quer dizer
vermelho e saia. Se você olha para a palavra em si no verso, diz o quê? Quer dizer viver, que você tem um nome que diz que você vive. Você pode ver isso? Apocalipse 3:1. Seu nome diz que você é vivo. O que seu trabalho diz? Que você está morto. Então a gente pode ver, eu espero, que Sardes é na verdade uma imagem através de um espelho, uma cópia de Laodiceia. Sardes e Laodiceia são os mesmos. Você pode comparar e contrastar ambos. Vou colocar um igual aqui. Sardes e Laodiceia são iguais uns aos outros. Eles têm o mesmo problema. Você pode ver isso? Então agora você sabe por que o movimento milerita foi um movimento de falha? Porque vem de Sardes. E é por isso que a Laodiceia também está na mesma bagunça, porque eles têm o mesmo problema. 2 movimentos de falha em 2 dispensações separadas. O que é a dispensação de Sardes e a dispensação de Laodiceia. É por isso que eles têm características similares para você. Se você quer ter se você tem uma missão de sucesso, você tem que entrar para que condição? Sardes e Laodiceia, você tem que entrar numa nova situação. E na história de Sardes, a gente discutiu a edição em Filadélfia. A gente sabe que os mileritas tiveram 2 problemas. Nós vamos fazer aqui da forma que nós fizemos ontem. Aqui tem o olho de Miller. Miller foi um profeta para essa dispensação. Ele é o profeta de Sardes, se eu posso falar dessa forma. As citações de profecia falam que os anjos direcionaram sua mente. Essa é a característica que prova que Deus direcionou ele. Ele olha para o céu e para a terra. Os 2.300 dias, então o santuário será purificado. Que santuário é esse? Esse aqui daqui, Daniel capítulo 7. Que santuário que ele pensava que fosse? É esse aqui. Então ele direciona todo mundo numa direção errada. Ele diz, olha aqui. Aí, enquanto todos deveriam olhar lá para cima. E a gente chama isso de quê? Geografia. A gente diz que ele teve a sua geografia errada. E ele também errou no tempo. Teve um problema, uma questão com o tempo errada. Na verdade, se você vai para a história de 1844 em si, nos últimos meses, quando ele começa a discutir com Samuel Snow, o que Samuel Snow fala? Tempo? O que Miller diz? Nenhum homem não sabe o dia nem a hora. Ele, na verdade, usa esse argumento contra Samuel Snow, dizendo que não diga que Cristo vai voltar dia 22 de outubro, porque nenhum homem sabe que isso acontece, quando isso vai acontecer. Na verdade, ele usa esse argumento para atacar seu próprio movimento. Então, ele teve um problema com essa questão. Então, quando a gente entra para a nossa história, aqui é Ellen White, e isso é porque... É por esse motivo que as pessoas dizem que eu falo que o ministério de Ellen White foi uma falha, mas não estou falando isso, eu estou dizendo que a gente tem que comparar ambas histórias. E Ellen White diz o quê? Não haverá mais tempo. Ela vai dizer que não haverá mais tempo. Nenhum homem sabe quando tudo isso vai acontecer. E então a gente tem um problema de geografia nessa história. Qual que é o problema da geografia nessa história? Para onde que os adventistas estão olhando? Eles estão olhando aqui para a Terra. Nós chamamos de mundanismo, ou uma condição laodiceana, que é cobiça. Então, a geografia é um problema no ministério de Ellen White. Você pode ver que está lidando com o mesmo problema. Então, o que você precisa fazer é que quando você começa a lidar com essas 2 histórias, você precisa usar elas de uma forma muito cuidadosa. Primeiramente, se nós vamos chegar na nossa história, nós vamos ter que lidar com 2 assuntos. Quais são esses 2 assuntos?
Tempo e geografia. Tempo. Ellen White diz que não haverá mais tempo. E os milleritas falam que os milleritas tiveram o tempo errado. Não apenas isso, mas eles tiveram um debate em 1843 a 1834. E eles falharam na sua missão, sabendo quando que seria o segundo advento de Cristo. Então, teve toda uma bagunça que eles se meteram. E eles tiveram um problema com a geografia também, porque eles não sabem onde que o santuário é. Tudo isso distorce e manipula a primeira mensagem angélica. Essa é a história. Quando você vai para nossa história, a história que nós chamamos nossa, que seria a história de Ellen White, ela disse que a igreja adventista do sétimo dia, eles têm um problema aqui, porque eles vão dizer que não haveria mais tempo. Mesmo... Será que não tinha mais tempo na dispensação de Ellen White, no período que ela estava ministrando? Realmente não teria, ela está corrigindo isso. Mas a questão é, será que ela está observando tudo o que está acontecendo ou ela está predizendo o que está acontecendo? Normalmente, quando ela fala que não haverá mais tempo, quer dizer que então jamais haveria mais tempo. E essa é a nossa diferença dos ensinamentos de Ellen White, dos adventistas e daqueles que deixaram o movimento e ficaram ali. Quando ela fala que não haverá mais tempo, só vai ser entendido isso num período de tempo, porque vai haver um tempo onde a questão de tempo, da marcação de tempo, vai voltar na mensagem, para que as pessoas deem a mensagem do evangelho para o mundo. Então, Ellen White está nessa dispensação onde não há tempo. E a geografia é o quê? A geografia é a condição laodiceiana. Condição laodiceiana é o cativeiro. Eu quero ler uma citação. É uma que eu creio que a maioria de vocês está familiarizado. Está no livro Espíritos de Profecia, volume 4. 4SP. Página 235, parágrafo 2. SP 235, parágrafo 2. Se eu te perguntasse, como um adventista, qual que é o crime do papado? O que está de errado com o papado, com a Babilônia? Você me diria que eles têm dois problemas. Um dos problemas é o domingo como sagrado e o estado dos mortos ou espiritualismo. Então, o estado dos mortos e o domingo. Isso que torna Babilônia. Mas eu diria que você está errado nisso. Se você acredita que isso é o que torna Babilônia, você está incorreto. A gente lidou com esse assunto alguns dias atrás. E qual que foi o assunto? Dispensacionalismo. Porque isso tudo está conectado com dispensacionalismo. E outras palavras para dispensacionalismo, as séries que a gente viu atrás seria uma palavra que a gente não usou seria o millennium. Quando a gente começa a pensar sobre o millennium, a gente tirou isso da Bíblia, mas eles têm entendido isso de forma errada. Dispensacionalismo está dando com que assunto? Literal para literal. Se você não está familiarizado, volte a algumas classes, mas conectado com tudo isso. Eu falei sobre dois homens, Darby e Scofield. Conectado com esses dois homens que são protestantes, tem aquilo que a gente chama de contra-reforma. Essa contra-reforma é o trabalho dos jesuítas após Martinho Lutero. Após ele entrou, né, e saiu, ele desenvolveu uma teologia que tirou basicamente o cristianismo do caminho. Então, todos esses assuntos estão unidos, conectados nesse assunto, e eles estão conectados com o papado. Eles não têm problema com o domingo, nem com o estado dos mortos. E eu vou ler essa citação. Começa com a palavra 4SP,
parágrafo 235, parágrafo 2. A doutrina da imortalidade natural da alma ele está lendo o parágrafo 1. O destaque entre essas falsas doutrinas é do milênio temporal, 1000 anos de paz e prosperidade espiritual, nos quais o mundo deve ser convertido antes da vinda de Cristo. Então tem uma doutrina principal, que é o quê? O milênio, o assunto do milênio, ou os 1000 anos de paz. Essa seria a Secret Rapture, que seria o arrebatamento secreto. Que isso seria esse assunto dos mileritas nessa história aqui. Se você vê o título do capítulo, seria a segunda mensagem angélica. Esse é o argumento que os protestantes vão dizer que não há tempo, você não sabe quando Cristo vai vir. E os mileritas diriam que sim, nós sabemos, porque os mileritas, que são os precursores do adventismo, é o pilar do adventismo, vai pegar essa igreja passo por passo para sair do cativeiro. Existem 3 pontos: a questão do tempo, a questão do domingo e a questão do espiritualismo, o estado dos mortos, como nós chamamos. Nós sabemos isso. Parágrafo 2. A doutrina da imortalidade natural da alma abriu o caminho para o trabalho artístico de Satanás através do espiritualismo moderno. E além dos erros romanos, do purgatório, das orações pelos mortos, da invocação dos santos, etc., que surgiram a partir dessa fonte, muitos protestantes levaram a negar a ressurreição e o julgamento e deram origem à revoltante heresia da eternidade, tormento, a perigosa ilusão do universalismo. Isso é o estado dos mortos. Se você pegar isso, ele leu o restante aqui do parágrafo. Então a gente tem 2 doutrinas. Uma que é permanente nessa dispensação, que é o assunto de tempo. E esse é o motivo que os mileritas estão lidando com o assunto de tempo. Quando a gente está lidando com a condição laodiceiana, eu diria que nós entramos em cativeiro para quem? Para o papado. A gente vai pegar essas doutrinas do papal. E por que os adventistas se tornam tão seguros? Porque eles vão apenas pegar 2 doutrinas. A gente não usa o domingo nem o espiritualismo. A gente não vai se perder nesses 2 assuntos. A razão é porque a gente vai se apegar à palavra de Deus e nós não vamos... a gente não vai cair nos erros que estavam acontecendo naquela dispensação e da terceira mensagem angélica, como a gente viu no sábado. Mas o que a gente vai se perder ali vai ser o assunto de tempo. A gente perde nossa mensagem profética e a gente começa a ensinar o quê? Que não há tempo. Isso que a condição de Laodiceia porque a condição Laodiceia diz que não há tempo. E a condição laodiceiana termina onde? No tempo do fim. No qual é 1989. Se você vai para a história que nós lemos há um tempo atrás, sobre Zacarias, será que todo mundo saiu? No tempo do fim, onde Sirius falou vai. Não, eles não saem do cativeiro. Essa condição laodiceiana está sendo teologicamente cativa a quem? Para as doutrinas romanas papais. E quem foi nos ensinou? De onde a gente pegou? Não foi dos católicos, foi de um protestantismo. Que na verdade a gente leu aqui. Surgiram a partir... Muitos protestantes levaram a negar a ressurreição e o julgamento. Então vai do catolicismo ao protestantismo apostatado. E depois do protestantismo apostatado, a gente tomou essas doutrinas. E essa doutrina foi que não existe mais marcação de tempo. O que Ellen White está fazendo é comentando o fato de que, como Laodiceia, a gente não faz ideia do que seja tempo. E nós chegamos num momento na história, quando a gente chega no tempo do fim, onde a questão de tempo volta, mas como no tempo de Zacarias
Após o primeiro grupo de pessoas saíram, o que eles fizeram? Zacarias 2:6. Eles tinham que dar uma mensagem para o restante dos adventistas de dizer o quê? Ei, saia das doutrinas do Rei do Norte. As doutrinas do Rei do Norte são quais? Marcação de tempo ou dispensacionalismo. Arrebatamento secreto, dependendo a quem você perguntar. Existem diferentes formas de ver. É isso que nós estamos sendo acusados o que eu estou sendo acusado quando eu digo o seguinte: o ministério de Ellen White é um ministério de falha. Isso não é verdade. O ministério de Ellen White não foi um ministério de falha. O seu ministério é que Deus levantou alguém para cuidar da sua igreja. Em que condição? Uma condição laodiceana. E essa condição, você não tem ideia o que ser a questão de tempo. O que é sobre tempo, né? Você não faz ideia o que é o tempo. E é o que os adventistas vão fazer? Eles vão pegar esse estudo e vão dizer que eles podem então fazer uma predição de quando Cristo vai virar o decreto dominical, e aí o fanatismo entra. E o que é o fanatismo que a gente leu? Segundo as mensagens escolhidas, página 81. Anna Phillips, ela teve uma mensagem falsa, profética. Está conectado com o quê? Com marcação de tempo. Ela tem um componente de marcação de tempo. E Ellen White, ela vai ter que lidar com pessoas como Anna Phillips através do seu ministério, porque todo mundo quer fazer, dizer que ok, eu sei quando as coisas vão acontecer. Então ela vai falar, ela vai fazer de forma inequívoca que não existe marcação de tempo naquela dispensação. E é por isso que Ellen White está se referindo que não haverá mais tempo. E isso tem que ser entendido de forma através de uma dispensação, e não pode ser entendida de outra forma. Então, quando a gente chega no tempo do fim, 1989, você não pode se apegar nessas citações do Espírito de Profecia e usar da mesma forma que ela usou. Então, vamos voltar para a acusação. O ministério de Ellen White é uma falha. Não é uma falha. Ela é entendida como uma profeta cujo seu ministério foi entendido no tempo no que ela vivia. O meu comentário foi, por exemplo, das bicicletas, que na verdade é algo trivial, mas essa questão de tempo só pode ser entendida na sua dispensação, não pode ser entendida no período que nós estamos vivendo agora. Espero que você esteja de acordo com isso. Suas palavras e seus ensinos não se estendem a nós na nossa dispensação. As suas palavras que não haverá marcação de tempo deve ser entendida num contexto apropriado. E eles entender então que isso não é aplicado na história que a gente vive, na história de 1989 adiante, até o segundo advento, não pode ser aplicado nesse contexto. E isso é extremamente significativo e muito importante para que a gente entenda. E a razão por isso é porque todos esses problemas como que você lida, como você aborda a inspiração, ou de forma contextual, ou você tira as coisas fora do contexto, sem entender o que está acontecendo quando essas citações foram escritas. Esse assunto é muito mais complexo, porque você tem que ir em todas essas passagens e lê-las de forma cuidadosa para aplicá-las de forma apropriada. Agora, se você sabe que tem um problema aqui de geografia, e essas pessoas também tiveram com geografia uma questão de tempo, e essas pessoas com uma questão de tempo, então o que eu quero dizer, eu creio que seria um argumento primário que todas essas pessoas têm contra nós, Future for America, e as pessoas que estão seguindo eles, o problema que eles têm é que não apenas nós dizemos que eles têm problema com geografia, problema com o tempo, mas que nós precisamos ter cuidado como que nós lemos. E quando você lê, você precisa fazer duas coisas: entender progressão e entender repetição e ampliação.
E isso afeta como que você lida com citações literais. Citações literais devem ser entendidas espiritualmente. Se você não entende elas espiritualmente, você está cometendo um erro. Agora, o literal para o espiritual é uma definição de ensinos de parábola. Você vai de um literal para um espiritual, mas também é a regra número 1 de Miller, que ele diz, você lê uma passagem e como que você deveria ler? Literalmente. Você lê ela literalmente e se não faz nenhum desserviço, continua literal. Mas então você tem que tomar cuidado, porque se você tem algum problema fazendo tudo de forma literal, você não tem que considerar então essa passagem no seu contexto. Agora você tem que entender num contexto espiritual, se você quer usar essa passagem para você. A razão por que isso se torna significativo é porque se eu digo para você, você não deve roubar, você vai espiritualizar isso de alguma forma? Não. Na verdade, você vai ver que todas as estações morais, que a maioria... quando você olhar de forma moral, sempre a gente vai do literal ao literal. Se você lê de forma moral, sempre será dessa forma. Há 2000 anos, a moralidade há 2000 anos atrás é mesmo hoje. Roubar é roubar, adultério é adultério. Nunca muda, literal para literal. Mas quando você começa a lidar com assuntos proféticos, você nunca pode ir de um literal para um espiritual. Você nunca pode ir de um literal para um literal. Sempre tem que ir literal para espiritual, quando você vê as coisas de forma profética. Então, vamos para Êxodo 20. Quando a gente vê o mandamento, né, de sábado, verso 9 fala lembra, termina no verso 11 que fala lembra também, não é coincidência. Êxodo 29, 11. Lembre. Tem o mandamento do sábado. Será que o mandamento do sábado é uma questão moral? Sim, claro que é uma questão moral. Os 10 mandamentos são morais. Então, se eles são questões morais, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o sábado literal, 2000 anos atrás, e você tem que mantê-lo literal. E o que você deveria fazer nessa história? Pegar literalmente, usar literalmente também, porque é um mandamento moral. Portanto, o que é requerido a você fazer? Você tem que guardar o sábado, porque é uma questão moral. Você vai de um literal para um literal, para o literal. Será que é a única forma de entender os 10 mandamentos? Claro que não. Os 10 mandamentos têm que ser também entendidos como mandamentos proféticos. Quando você pega o mandamento do sábado, que é literal, você tem que entendê-lo espiritual também. Então, quando a gente começa a lidar com o mandamento do sábado de forma espiritual, então agora abre uma avenida muito diferente de busca, de pesquisa, porque você não pode, então, usá-lo de forma literal. Quem que é a irmã do sábado? O domingo? Se você não... Arte Menezes, se você não gosta da palavra irmã. 2000 anos atrás, a gente usaria o que? O domingo literal. Mas vamos usar hoje de forma moral. O que os católicos eles guardam? Eles guardam o domingo, é uma questão moral. Porque é por isso que eles dizem que você não está sendo visto de bons olhos a Deus se você não guarda o domingo. O que a gente acaba se confundindo é que quando a gente começa a lidar com num nível profético, é nesse momento que a gente começa a se confundir e a gente acha que a gente pode pegar sábado e domingo de forma moral, colocá-lo através de um assunto profético e continuar dizendo que sábado é um domingo, profeticamente falando.
Eu introduzi esse pensamento e eu não terminei. Eu gostaria de adicionar mais um pensamento. Isso é bem complexo entre progressão e repetição e ampliação. Porque Ellen White vai lidar com a sua mensagem de forma progressiva, não de uma forma de repetir e ampliar como nós fazemos. Então ela vai te levar através de uma linha e ela vai te dizer hoje o que nós precisamos fazer. Literalmente guardar o quê? Literalmente guardar o sábado. Da onde que ela aprendeu isso? Não foi em 1844, foi 35. Foi Joseph Bates que ensinou ela de 35 a 46. O que eu estou dizendo é que quando a gente lida com sábado literal, que número que é? O 7 nessa história. Quando que Cristo vai voltar? No tempo dela. Quantas gerações? Que geração que é essa? Uma geração. Como que a gente põe isso numa linha? Existe uma linha aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai ver em uma linha, ela não vai pular de um literal para o espiritual. Na sua história, tudo se mantém igual. Então, na sua história, é que no futuro haverá um teste. E esse teste vai ser sobre o sétimo dia, o sábado, e vai ser literal. É tudo literal. Em que país? América literal. América literal. É tudo literal. Mas ela morre. Essa geração passa e uma segunda, terceira geração vem e nós então nascemos. E agora nós estamos falando sobre uma questão interdispensacional. A gente vai de uma dispensação para outra. E quando você pula para uma dispensação a outra, você não pode ir de literal para literal. Você não pode fazer isso quando você está lidando com assunto profético. É por isso que quando a gente entra para a nossa dispensação, vou dizer a história dos 144 mil, você não pode usar as coisas de forma literal. Você tem que tomar as coisas de forma espiritual. Se você pegar o sábado como um nível moral, a gente guarda o sábado, mas quando a gente lida com uma questão com um nível profético, a gente não pode entender os seus escritos que foram para a sua dispensação e serem entendidos hoje de forma literal, que eram entendidos de forma literal e entender a nossa dispensação da mesma forma. Será que isso quer dizer que a gente abandonou os seus escritos? Claro que não, porque sem os seus escritos nós nem saberíamos que haveria hoje um problema. Obviamente a Bíblia também, a gente não pode separar ambas, mas nós temos que entender e ler da forma correta. Então, quando ela diz que não haveria tempo, a gente não pega essa citação e traz para a nossa. Nós não podemos fazer isso. Você não pode pegar os seus escritos e aplicá-los de forma literal na nossa própria história. Quando nós somos acusados de dizer que o ministério de Ellen White é um ministério de falha, claro que não é uma falha. Será que ela está cuidando de uma igreja que falhou? Será que os adventistas estão numa condição laodiceana? Será que a igreja falhou na sua missão? Claro. Se ela é um profeta de uma igreja em falha, uma igreja que está em falha e ela é profeta dessa igreja, não é que ela tem um ministério de falha, é porque ela teve ovelhas que falharam. A casa de Deus, a família de Deus falhou. E quando a gente olha a palavra dispensacionalismo, as regras e os regulamentos de uma igreja falha ou de uma igreja espalhada são as mesmas leis e regras de uma igreja de sucesso, uma igreja que vai ser juntada? Não. Primeiros Escritos, página 74, quando a gente olha para o espalhamento e ver como que Deus
lida com a gente hoje, o que não pode acontecer? A gente não pode ser ajuntado porque as regras são diferentes. Então, as regras de espalhamento, as regras da Laodiceia são o quê? Sem fanatismo. Ou seja, não existe marcação de tempo. Porque se tivesse uma marcação de tempo, seria uma experiência fanática, de fanatismo. Todo mundo sabe que todas essas coisas aqui foram escritas para nós, para aqueles que estarão no tempo do fim. A gente vai aplicar os seus escritos e aplicar sim para a nossa história, mas de forma cuidadosa. A gente não pode pegar, por exemplo, os escritos de Moisés e Levíticos, que a gente deve fazer sacrifício, e a gente não usa isso para nossa história, né? Quantos de vocês olham suas etiquetas quando vocês compram roupa? E ele diz 50% algodão, 50% poliéster. Talvez você não goste de poliéster ou nylon, mas se tem 50% algodão, ambas são... Mas quando você pega o Antigo Testamento, você não pode ter dois tipos de fábrica, né? 2 tipos de tecido. Você não pode pegar esses escritos e colocar literalmente para o fim do tempo. A gente pensa que a gente não lê o Antigo Testamento e traz todos esses citações de forma literal, mas a gente também não pode. A gente pega e escolhe o que a gente quer aplicar. Quando a gente lida com a questão da mensagem da saúde em 1860, em 1850, um homem chamado Haskell, que você provavelmente conhece ele, diz através dos seus escritos do Antigo Testamento, ele diz que nós não somos permitidos fazer o quê? Comer porco? Não podemos mais comer porco. E por que ele disse isso? Porque ele certamente falou isso através do livro de Levíticos. E ele diz que está no livro de Levíticos, está aplicado ali, então o que ele deveria fazer? Aplicá-lo agora. Então, ele pega Levíticos, que é uma lei que fala sobre uma lei cerimonial, e traz para a nossa dispensação presente. E o que Ellen White diz? Não, quando na verdade a gente introduz esse conceito sobre comer porco, isso é só uma questão. As pessoas na igreja, elas sabem qual é esse problema, e elas dizem que o argumento é qual? Nós não comemos porco, não porque é uma questão cerimonial que Moisés trouxe, mas nós não comemos porco porque nós acreditamos que fisiologicamente não é saudável. Eles usam a questão da saúde, por que eles não comem porco, mas não de uma lei cerimonial de Levíticos, para fazer o seu argumento. Você sabe por quê? Porque eles dizem que se você faz isso, você sabe o que você vai ser forçado, eles vão ser forçados a fazer. Então dizer que você não pode fazer o quê? Pegar e escolher que parte você quer e que parte você não quer. Eles sabem desses argumentos. Então, se o seu argumento é que você não come porco por questões fisiológicas e não por causa de uma lei cerimonial que está em Levíticos, no livro de Levíticos, porque se você faz isso, então as pessoas vão dizer então que você... Então você não pode quebrar essas leis de Levíticos e aí pegar apenas só o ponto de de não comer porco. Então, nós não sabemos disso hoje. E muitas pessoas têm esse argumento. Te leva para Levíticos e te coloca num problema quando você faz isso. Quando você escolhe o que você quer. O que eu quero dizer é que quando você começa a ir nas citações do Espírito de Profecia e começa a projetar eles de uma forma literal na nossa história, você entra em problemas. Ellen White não teve esse problema na sua dispensação. Então, quando ela diz que tudo isso vai acontecer na América, isso aconteceria se Cristo tivesse retornado na sua história, mas ele não retornou. Ele nunca retornou. E hoje o mundo é um mundo diferente.
E não existe como que nós vamos ter uma questão de sábado e domingo ao redor do mundo com 7 bilhões de pessoas. E a razão por que isso não vai acontecer é por causa do assunto de fractais. A gente já lidou com o assunto de fractais. Um fractal quer dizer uma escala. Sábado funciona para você, porque você é um adventista. Eles funcionam para a igreja, mas não para os Estados Unidos, que é uma igreja protestante, uma América protestante. Talvez funcione para alguns países da Europa, mas você não pode usar uma escala e projetar isso para todos os países do mundo. Provavelmente eles não vão ter um conceito de sábado e domingo. Eles não têm esse contexto religioso. Hoje isso é completamente diferente. Um ponto. O outro ponto é que nós não estamos apenas lidando com progressão. Temos que lidar com repetição e ampliação. E é isso que Future for America entra numa grande confusão. Se você lembra aqui, eles entram numa confusão por quê? Porque eles querem usar 2019 e fazer o quê? Daniel 12, verso 1. Qual é? Repetir e ampliar. Eles não querem lidar com progressão. Lembra disso? O que vem primeiro, 2019 ou Daniel 12, 1? Daniel 2019 vem antes de Daniel 12, 1. É uma história de progressão, se você lembrar disso. A gente tem uma figura aqui e outra ali. Eles fazem isso nessa história. Então eles vão dizer, tá? Isso aqui é repetir e ampliar o que Future for America ensina. Então eles vão dizer, vamos lá para 2014. Eu vou colocar entre aspas. É um decreto dominical, na verdade. Na verdade a gente vai chamar de símbolo de decreto dominical. Quando a gente passa através da história, o que vai acontecer? A gente vai ter um decreto dominical real. A gente vai ir para algo falso para real. O que isso parece? Repetir e ampliar ou progressão? Progressão, eles vão dizer que você vai partir desse e vai ter uma progressão até o real decreto dominical. Então, algumas vezes você quer escolher repetir e ampliar, eles querem escolher apenas repetir e ampliar, e algumas vezes eles vão escolher apenas progressão. É esse o problema que eles entraram. Eles não querem usar esses dois conceitos e lidar de forma específica corretamente, com as questões específicas corretamente. A gente está falando aqui de lei dominical, nesse aqui. Será que vai ter uma progressão? Sim. Será que vai se repetir e ampliar? Sim. Claro que vai ter uma repetição e ampliação. Você tem que ter ambas características, não apenas uma. Future for America e os seus seguidores, se eles estão ouvindo, o que você está fazendo errado é que se você tá pegando esse modelo e você está dizendo que é apenas progressão. Você pega esse modelo e diz que é apenas repetição e ampliação. E o que esse movimento, o povo de Deus aqui está dizendo? Que em 2014 é o decreto dominical de forma progressiva. Está correto? E é um decreto dominical repetindo e ampliando. O que quer dizer que se é repetir e ampliar, esse decreto dominical é o mesmo que o quê? Que este e este e este. Todos são o mesmo. Todos são as mesmas características. 2 semanas atrás a gente teve um problema nesse movimento. Um grande problema. A Bíblia diz, no testemunho de 2, algo é estabelecido. Quantos testemunhos da lei dominical nós temos? A gente apenas tem uma testemunha. Um testemunho. Agora nós temos 2. Nós temos 2 testemunhos. Através de testemunho de 2, algo é estabelecido. E agora nós estabelecemos de forma inequívoca que não haverá esse tipo de decreto dominical, sábado e domingo, no mundo. Isso não vai acontecer se você seguir as regras.
Você tem que pegar a progressão e repetir e ampliar. Será que o domingo vai ter uma escala? Sim, vai cada vez aumentar a luta, o problema. É a mesma questão, porque você está falando de progressão e ampliação e repetição. Será que nós falamos que Daniel 12:1 é uma porta fechada? Sim. E 2019 uma porta fechada? Sim. Você vai para o modelo original. Será que tem um trabalho que as pessoas têm que fazer? Essas pessoas que passaram Daniel 12:1? Sim, tem um trabalho nesse período de tempo. É o tempo de angústia de Jacó. Será que é algo bom ou ruim? É bom porque porque seu nome é Jacó, é algo bom porque não é para o mundo. No mundo são as pragas. A angústia de Jacó, ele precisa fazer o quê? Ele precisa colocar a sua vida em ordem. Não é o que ele faz no tempo da angústia de Jacó. Ele tem que colocar a sua vida em ordem. Então, se você argumentar que Daniel 12:1 é fechamento da porta da graça, será que a sua vida está em ordem? Não é. Você tem duas testemunhas. A vida de Elias antes está uma bagunça. Jacó está lutando com Deus. E ele tem que ter a certeza que tudo na vida dele está bem, está de acordo. 2019 é uma porta fechada. Mas é pro trabalho. Será que o trabalho vai ser feito na vida das pessoas após essa porta? Sim. A gente sabe que 2019 é uma progressão. Existem 4 fechamentos da porta da graça, o que Future for America se nega a aceitar. 2019, 2021. Decreto Dominical número 3 e Daniel 12:1 número 4. A gente tem 2 fechamentos de porta da graça. Você tem que pular por cada uma e chegar até o final que é Daniel 12:1, que a inspiração fala, é uma progressão, todas têm as mesmas características, mas também é uma repetição e ampliação. É uma porta fechada, uma experiência que a gente tem que ir, outra experiência que a gente tem que passar também. Todas têm as mesmas características. Você tem que usar progressão e repetição e ampliação para cada um dos marcos. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Será que em 1989, o tempo do fim, é o tempo do fim? Não diga sim, porque isso depende. O tempo do fim é 1798. Aqui é 1989. Você pode ver que a gente tem 2 histórias aqui e eu vou juntá-las. Essa é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantos inícios nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia? 1798, o tempo do fim. Antes, esse aqui está em algum lugar aqui no meio, 1989. Será que é o tempo do fim? Não, não pode ser. O que nós estamos fazendo? Repetindo e ampliando em progressão. Você sempre tem que juntar esses 2. Se você não fizer isso, você acaba entrando num lugar onde Future for America agora está. Que eles estão caindo no mundo abaixo. Isso é apenas alguma das acusações que estão sendo levantadas contra a gente. E eu acabei de te demonstrar, mas você pode fazer um cheque em você mesmo. Se você acredita que essas acusações estão sendo levantadas contra você, nós olhamos sobre o dispensacionalismo, o ministério de Ellen White. O que eles fazem? Eles manipulam e torcem aquilo que está sendo ensinado. Quando eu digo isso, que Miller e Ellen White, eles são comparados juntos, e que isso é uma igreja má e essa é uma igreja má. Então, você está ensinando então que Ellen White é uma profeta má? Não, não é o caso. Todos de nós, incluindo Future for America, sabem que aqui não haveria tempo. E a gente diz, não, ok, eu vou ignorar isso. Seja lá como você quiser falar, você pode usar
de uma outra linguagem, mas eles acreditam na mesma coisa. Eles não vão pegar as suas citações e trazer para nossa dispensação. O que eles fazem? Eles pegam esse conceito do tempo, eles torcem e manipulam e leem de uma forma errada. Aqui, segunda mensagens escolhidas, página 81. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler apenas uma porção que a gente não leu. Mensagens escolhidas, volume 2, página 81. Aqui está falando que é uma carta que está falando para alguém chamado Mr. Galmaya. Galmaya tem um problema. Ele não tem apenas um problema, mas ele tem um problema, sua filha tem um problema, sua esposa tem um problema e seus filhos têm um problema. E o problema que eles têm é um problema com Ellen White. Ela diz, que ele tem uma amargura com o Uriah Smith. A gente não pode usar isso de forma literal. Talvez o Uriah Smith tenha feito algo contra ele. Ele está comentando sobre essa citação. O que eu quero fazer, então, é pegar esta passagem e trazer para a nossa história. A gente vai de um literal para um espiritual. Será que a gente pega Uriah Smith de um contexto literal para um contexto espiritual nos estudos que a gente faz hoje? Sim, porque a gente ainda usa o nome dele. Então, Uriah Smith é uma pessoa que vai nos ensinar o quê? Daniel 11, verso 40. Esse é Uriah Smith. E hoje, o que esse movimento tem numa relação com Uriah Smith? Nós temos um tipo de amargura contra o Uriah Smith. Por quê? Porque a gente fala que ele ensina erro. Ele vai para Daniel 11, verso 35. E o que ele vai fazer? 36. Ele vai dizer o quê? Que o rei fará conforme a sua vontade. A gente muda esse rei e fala um rei. É de acordo com Daniel e Apocalipse. O que ele faz? Ele vai para o verso 35, lá embaixo, e ele vai mudar tudo que você sabe sobre esses versos. E que está em desacordo com aquilo que a gente ensina nesse movimento. Então, a gente tem uma amargura especial contra o Uriah Smith. Esse movimento. E aqui na citação está falando sobre esse Mr. Maya, que tem um problema com o Uriah Smith. A gente está fazendo uma conotação espiritual. Eu estou dizendo para você não culpar Smith. Quem você deveria culpar? Você deveria culpar quem? Leach. Ele é o problema. Culpe Leach. Então a gente vai começar agora a ter um problema com Leach, porque a gente tinha um problema com Smith, e a gente tem agora uma amargura contra Leach, contra Smith. E a razão por que isso se torna significativo é porque alguns meses atrás nós começamos a olhar novamente para esse trabalho. Eu digo o movimento. Eu quero falar isso de forma discreta. Nós começamos a olhar sobre esse assunto. Eu comecei a olhar. E a amargura que eu tive com o Smith foi embora. Quando eu comecei a perceber
que a citação que a gente leu nos eventos finais, página 37, que Cristo ele deveria voltar quando? Na história dos mileritas, do movimento milerita, quer dizer que quantos tempos do fim você tem? Que seria 1798. Então isso quer dizer que você não tem 2 tempos do fim. Então 1989 nunca vai existir. Nunca vai nascer. A gente nem chegaria nesse ano. Então isso quer dizer que o que Uriah Smith estava ensinando era verdadeiro ou falso? Sim, era verdadeiro. E a razão por que isso seria verdadeiro é porque não é Uriah Smith, é Josiah Leach. E Josiah Leach, ele escreve essa citação sobre Daniel 11:40 no ano de 1841. E a razão por que isso se torna significativo é porque 1841 é apenas um ano depois de 1840, que é a nossa explicação, nosso entendimento de Apocalipse capítulo 9, falando dessa forma, porque Apocalipse capítulo 9 você chega em 11 de agosto de 1840. Então esse assunto de Daniel 11 está conectado com aquela história. Então essa história é o clamor da meia-noite. A história do clamor da meia-noite no movimento milerita 1840 é o clamor da meia-noite. Você pode não ter ouvido isso antes, porque a gente tem 2 clamor da meia-noite. Você pega essa história e corta em 2. A gente tem o verão de 1844 e outro no ano de 1840. Você tem 2 dispensações naquela história milerita. Então, isso está conectado com o assunto do clamor da meia-noite. Isso é o motivo que chamou a minha atenção. Então, Smith, a versão de Leach, de Daniel 11:40, está conectado com a mensagem do clamor da meia-noite. A gente tem uma amargura com quem? Com Smith. Portanto, você tem uma amargura com Leach. Então, portanto, você tem uma amargura com quem? Com a mensagem do clamor da meia-noite. Quem que tem uma amargura com o clamor da meia-noite hoje? Essa mensagem? Future for America. E é assim que você vai, de um literal para o espiritual. A gente só está fazendo uma linha aqui. Você pode, em todas as passagens que ela fala sobre o Mr. Maia. Mas eu quero fazer mais uma observação. 11 de agosto, 1840. Que marco é esse? Hoje, pra gente, que marco é esse na nossa linha? Então, meu irmão aqui está dizendo que é 11 de setembro. Então a gente pensou por muito tempo, por 14, 15 anos, mais ou menos que 11 de agosto é 9 de novembro, 11 de setembro. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu estou dizendo é que não acho que esse é o marco principal para 11 de agosto de 1840. A gente pode mostrar isso através de um estudo que foi feito no começo desse ano, no Tahiti. Eu não lembro quando que foi, talvez maio, junho, talvez abril. Então, esses estudos foram feitos para demonstrar isso. Então, 11 de agosto pode ser entendido como 11 de setembro e também como 2020. Isso se torna significativo porque 2020 está conectado com a mensagem do clamor da meia-noite. Agora, a razão por que isso se torna significativo é porque se você vai para toda a história de Daniel 11, qual que é o contexto geográfico? É o Islã? Síria. Esse é o contexto original. Então, se você pega isso e traz para a nossa história, o que nós estamos dizendo é o quê? Que em 2020... haverá um cumprimento profético que está lidando com o Islã. Na história ou no assunto da guerra da Síria ou dessa guerra de procuração que está acontecendo no Oriente Médio em 2020. E por que isso se torna importante para nós entendermos? É porque a verdade, o movimento verdadeiro está chegando num ponto em 2020, usando tudo isso, porque nós não temos nenhuma amargura contra Uriah Smith, nem Leach, nós amamos e gostamos dele. Mas Future for America, você sabe que a gente tem a Future for America está chegando também no mesmo ano
através de um caminho falso. Através do ministério de quem? Anna Phillips. Uma questão de tempo falsa. A gente sabe isso porque Anna Phillips teve um problema também com Ellen White, também com Uriah Smith. A gente não pode ter isso de forma literal, a gente tem que entender isso de forma simbólica. Hoje nós sabemos que nós amamos Smith, porque nós entendemos o que ele quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu. Mesmo que ele tenha copiado de Josiah Leite, a gente sabe por que Josiah escreveu aquilo que ele escreveu. E toda essa mensagem está conectada com o clamor da meia-noite. Então, o assunto de 2020, quando você vai de... Quando a gente rejeita essa visão e esse entendimento disso, é porque você tem uma amargura ou uma raiva, um ódio de Uriah Smith. E Uriah Smith se torna um símbolo do clamor da meia-noite, da mensagem do clamor da meia-noite. Esse é o motivo pelo qual existe uma diferença sobre como a gente entende 2020 e como eles entendem 2020. Portanto, você sabe que em algum momento no próximo ano vai ter alguma coisa que vai acontecer com o Islã e você vai ter duas histórias diferentes, duas narrativas diferentes. Esse assunto não vai morrer de forma assim tão fácil. Como, né, dia 10 de novembro de 2019, isso não vai desaparecer. Se você quer saber que lado você deverá estar, você tem todas as informações que você precisa aqui. Eu só coloquei alguns princípios. Metade correto, metade errado. A questão de dispensacionalismo e a questão também de combinar progressão, repetição e ampliação. Se você manter essas regras, você estará seguro. Se você não fizer isso, você realmente vai cair para o mundo. Pelo qual esse ministério aqui já caiu e levou muita gente com ele. Vamos orar? Pai Celeste, nós gostaríamos de te adorar e te louvar pela sua bondade. Nós oramos para que o Senhor nos guie e nos direcione. Senhor, tem muitas coisas que o Senhor quer ensinar ao seu povo. Algumas vezes nós estamos como crianças que estão esperando serem alimentadas. Algumas vezes nós queremos alimentar aqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. E algumas vezes a gente está vestido para uma batalha contra aqueles que estão lutando contra a gente. Que cada um de nós esteja preparado, disposto para cumprir essas e as outras regras que o Senhor está nos dando de uma forma apropriada. Seja conosco, nos abençoe, particularmente nesse santo sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.